Olá, amigos, como vocês têm passado? Espero que estejam todos bem, felizes, animados. Nós já estamos nos aproximando do Natal, uma época maravilhosa, onde o espírito natalino se aposta nos nossos corações, nos deixando mais felizes, mais empáticos, caridosos. É o mês mais bonito do ano, não é verdade? É o mês mais leve, mais alegre. Enfim, antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para vocês que deixem aí o seu like, o seu comentário, clica no sininho e compartilhe o vídeo com os amigos. É sempre bom a gente dividir as nossas alegrias com aqueles que nos são próximos. Então tá, hoje nós falaremos sobre a fé e a oração conforme Jesus nos ensinou, principalmente naquela passagem sobre as águas, quando Jesus estava lá com os discípulos no barco durante a tempestade, e Pedro, quando ele acorda, ele vê Jesus andando sobre as águas. Estão lembrados dessa passagem? Então, aí Jesus o chama, né? E ele vai, mas ele vai vacilante. E aí o que acontece? No meio do caminho, pá, ele afunda. Aí Jesus olha para ele e diz, né? Ó homem de pouca fé. E aí, será que nós teríamos mais fé do que Pedro? Aliás, eu acho que a gente nem tem fé. A gente nem se candidataria a andar sobre as águas. Chamasse quem chamasse, dissessem o que dissessem, nós não nos atreveríamos a isso, né? Mas enfim, essa é a fé que Jesus quer que a gente tenha. Essa certeza de que as coisas acontecerão exatamente do jeito que a gente espera que elas aconteçam. Ter fé é ter a convicção das coisas que a gente não vê, principalmente das coisas que a gente não vê. Mas não significa que é acreditar naquilo que não existe, não é isso. Fé é a gente saber que aquilo é possível mesmo que a gente não veja. A fé começa na nossa esperança, mas ela não pode ficar parada aí. Porque ela tem que ser ação. Nós temos que colocar essa fé em movimento. Não adianta a gente acreditar, falar, não, eu tenho fé, eu acredito, e não se mexer. Não fazer nada para que as coisas aconteçam. Né? Se nós ficarmos sempre nos sentindo vítimas do destino, então é porque nós não entendemos ainda o que é a fé. Na verdade, cada um de nós, tem latente essa capacidade de andar sobre as águas. E por que a gente não usa esse poder? Jesus não disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais? Nós não fazemos porque nós não temos a nossa fé desenvolvida na proporção necessária que a situação exige. Jesus dominava a matéria. E nós também, lá no futuro, talvez não muito distante, nós também teremos essa condição, essa habilidade. Mas é preciso que a gente exercite isso, que a gente se dedique mais à nossa evolução, né? A nossa capacidade de fazer coisas, de fazer as coisas que Jesus fazia. Nós temos essa capacidade latente em nós. Nós ainda não temos a devida moral, né? A moral necessária para conseguirmos tudo isso que nós queremos, que nós somos capazes, porque nós não desenvolvemos nem a moral e nem as potencialidades. O poder da fé está na aplicação direta da ação magnética que o homem exerce sobre o fluido. Em termos práticos, fé é ter atitude mental positiva, é preciso acreditar. Né? Aquilo que nós vemos como sendo milagres são produzidos pela fé.
é a manipulação desses fluidos através da nossa vontade. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E a oração é um instrumento poderosíssimo. A oração faz com que a gente entre em sintonia com a espiritualidade que está sempre aqui conosco, do nosso ladinho, né? Dispostos a nos ajudar no que for necessário, através daquilo que nós chamamos de intuição. Quando nós somos orientados, a gente diz assim, eu tive uma intuição. Não, você teve uma orientação. Intuição é a gente saber ouvir o que a espiritualidade está nos dizendo. O medo, ele é uma coisa necessária na nossa vida, porque ele nos livra de muitos perigos, mas ele também nos impede de viver. A pessoa que está sempre dando ouvidos aos perigos, ela não se mexe, ela não levanta da cama. Aí a pessoa não cresce, não produz, porque está sempre naquela preocupação de que se algo pior puder acontecer, se algo sair errado. Reza a lenda que um homem estava perdido no deserto, sofrendo horrivelmente de sede. Pensa você ficar perdido no deserto, né? Aí ele decidiu se sentar e aí ele começou a sentir que ele estava desfalecendo. Aí ele se deixou cair no chão e começou a orar a Deus. E esperou uma resposta, mas nenhum anjo veio lhe dar água, não. No entanto, um bom espírito lhe sugeriu o pensamento de se levantar e seguir numa determinada direção. Então, por um impulso instintivo, ele reuniu suas forças, levantou-se e avançou ao acaso. Quando ele estava numa elevação do terreno, o que ele viu? Um regaço. E com isso, ele recobrou a coragem. Esse homem, se ele tivesse fé, ele exclamaria assim, graças a Deus pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me deste. Sem a fé, ele vai dizer, que boa ideia eu tive, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda, e por não me haver deixado abater. Na verdade, não é assim que as coisas acontecem com a gente. Então, amigos, a prece é uma invocação e é através dela que nós nos colocamos em sintonia mental com o ser a que nos dirigimos. Deu para entender? A prece que nós endereçamos a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção e o devotamento e a fé daquele que ora. Não é assim, pedir e tá lá, pronto. É preciso que haja a necessidade e o merecimento para que aquele pedido seja aceito. Então, orar com fé significa acreditar que aquilo que está sendo pedido nos será concedido por conta da nossa necessidade e do nosso merecimento, certo? A oração, quando ela é feita em conjunto, ela é mais poderosa, porque todos nós nos associamos, né, de coração no mesmo pensamento e com a mesma finalidade. Então, isso somado, nessa energia somada, ela é muito mais poderosa. Essa união mental torna a oração mais poderosa, ok? E é isso, meus amigos. Por hoje nós vamos encerrar essa nossa explanação, procurando o conforto e as diretrizes de segurança para as nossas vidas através da oração. Vamos também, nesse instante, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre amigo, e a toda essa espiritualidade amiga que está sempre conosco, enviando as nossas melhores vibrações de amor e luz a todas as criaturas
encarnadas e desencarnadas, que estão ainda distantes da oração. Que eles padecem de dores lacinantes que poderiam diminuir caso eles usassem o tônico da comunhão com Deus. Que tanto encarnados quanto desencarnados possam revigorar a alma através da oração, ensejando renovação e paz. Que todos possamos aprender a realizar o monólogo com Deus e transformá-lo em um diálogo interior. Que possamos estar todos aqui novamente na próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Um beijo no coração de vocês e a minha gratidão por estarem aqui comigo novamente. Até mais.